Talvez Toronto não seja a melhor opção de intercâmbio para você, e eu vou te explicar isso em 5 motivos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Tinha um tempo que eu não fazia conteúdo sobre o meu intercâmbio. Eu tenho um projeto de Ambos Mudam Vidas, que se você não conhece, que eu falo sobre outras oportunidades de intercâmbio fora do Brasil, né? Venho percebendo, né, nesse tempo que eu fiz os conteúdos, que muita gente se interessou, muita gente assistiu os vídeos sobre o meu intercâmbio. E aí eu pensei, acho que eu vou trazer um vídeo um pouco mais pessimista para a pessoa pensar, refletir se realmente Toronto e o Canadá em si é a melhor opção de intercâmbio, se vale a pena ou não. Se você ainda terminar esse vídeo interessado no Canadá, eu vou deixar cards no final do vídeo pra você ver sobre o meu intercâmbio. Nesses 5 motivos eu montei eles em ordem, assim, o primeiro que eu acho mais forte, né, que vai te impactar mais pra escolher ou não o Canadá. Eu tô falando sobre Toronto, mas também esse vídeo vai servir pro Canadá em vários momentos, você vai ver. O primeiro motivo que eu resolvi trazer aqui, ele impacta não só os intercambistas, mas também quem mora dentro da cidade de Toronto. Toronto já não era tão barata assim. Mas nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, como reflexo da pandemia, tem se tornado uma das cidades mais caras. E em alguns rankings, Toronto pode estar mais crítica do que Nova York. Sim. O que está acontecendo? Aumento do custo de vida, aumento dos impostos, né? Que você, como turista, intercambista, você paga o imposto na hora de comprar no mercado, comprar sua roupinha, comprar o eletrônico que você quiser, presentinho, você vai pagar a taxa da província. Isso é um imposto. Então também afeta o intercambista. E também a crise severa do preço dos aluguéis que está acontecendo lá em Toronto, mas não só na província de Ontário. É um problema do Canadá em geral. Como que isso vai impactar diretamente você, intercambista em Toronto, na compra da tua comida, no teu restaurante? Porque se aumenta o custo que eu falei dos impostos, você vai pagar mais imposto. Para quem é intercambista que não conhece sobre as coisas ali, os mercadinhos que podem ser mais baratos, a gente acaba indo para os mais famosos, como o Loblaws, que tá muito caro, já tava caro quando eu fui, não era barato ir lá, e assim, para quem quer comer de maneira assim saudável, né, digamos, uma fruta sequer, um legume, já era caro, e muito intercambista recorria a Dolorama, por exemplo, que tinha comida assim instantânea, que era mais barato. A crise em específico dos aluguéis, resumidamente, muito resumida, dentro do Canadá existe uma opção muito interessante para empreendedores, que muitas vezes não são canadenses, são de outro, eles moram em outro país mesmo, sabe? E aí compra terrenos em Toronto, e aí levantam esses terrenos lá, eles são donos desses apartamentos, desses condomínios, que tem surgido muito condomínio, e eles colocam simplesmente o preço que eles querem nos aluguéis. Então, com a pandemia, com os custos, né, imposto, papapá, eles estão aumentando de maneira absurda os aluguéis. Por exemplo, um aluguel em Toronto de um apartamento no centro ali em downtown, você pode achar um quarto tendo um quarto só, ou dividindo, assim, dividindo com pessoas de preço absurdo, assim, sei lá, tu pagar $1.000 pra dividir um apartamento com 5 pessoas, 4 pessoas. Mais ou menos assim. Tem se tornado uma coisa muito bizarra. E isso impacta o intercambista, porque se você for fechar com uma agência, você paga o intercâmbio em dólar, né? Não sei se vocês já sabem sobre isso. E aí você paga o câmbio do dia. E se você for fazer sozinho, né? Até os apartamentos que a escola oferece podem estar ficando mais caros ainda. E eu acho que essa crise do aluguel em específico, ela pode afetar muito quem quer ficar fazendo o intercâmbio, né? Quem quer fazer o intercâmbio para mais do que 6 meses, assim. Já falei, eu acho que em algum vídeo também. Se você faz em alguma agência aqui do Brasil, você consegue de 2 a 4 semanas de acomodação. Chega a um ponto que você vai ter que se virar e procurar aluguéis. Então, é aí que você pode... Aí que tá o pulo do gato, como dizem, né? Aí que você pode se ferrar. Saiba que não só Toronto, Vancouver também tá com esse problema, e outras províncias, outras cidades estão com este problema. Agora, o segundo motivo que pode fazer você adiar um pouco esse plano no Canadá
Se a cidade já tá muito cara, soma isso, e os problemas que eu falei antes, soma isso ao aumento do dólar de maneira em disparo, né? O aumento do dólar que não para. Como é que isso afeta? Claro que isso vai afetar. Se eu falei pra você que você vai fechar o pacote quando você fecha com uma agência, por exemplo, você vai fechar no valor do câmbio naquele dia. Então, se o dólar tá caro, se a gente pensar no dólar americano, o dólar canadense pode não estar tão caro quanto, mas ele sobe junto. Tá aqui o dólar canadense e o dólar americano para dar uma comparação, que se um sobe, o outro também vai subir. Então eu quis trazer esse motivo, principalmente porque tem vídeos mais antigos, até o meu que tá mais antigo, né, que eu falei dos custos. Se eu falei dos custos, esse vídeo tem, eu não sei, tem um ano que eu falei desses custos, eu acho. As coisas já mudaram, porque o dólar ficou mais caro. Então, eu pagaria mais do que eu paguei, provavelmente. E eu falei no vídeo que eu paguei uma quantia, teve o ajuste por causa da pandemia, as coisas ficaram mais caras, e o meu intercâmbio, ele ficou, acho que R$3.000 mais caro, por causa do aumento do dólar. E ainda nesse motivo, mas falando especificamente se você for ficar mais do que um mês, mais do que, na verdade, 6 meses, porque se você for fazer o intercâmbio de até 6 meses, você consegue fazer com visto de turista. Mas se você for ficar mais, quiser ficar mais, e não tá vendo esse vídeo apenas por causa de intercâmbio de estudo de idioma, estudo de inglês ou francês, e tá vendo esse vídeo porque vai fazer ensino médio, graduação, mestrado e tal, saiba que você vai precisar, óbvio, de um visto de estudante. E desde mais ou menos janeiro deste ano, né, de 2024, quando eu tô gravando esse vídeo, teve ajustes severos, assim, no visto de estudante. Tanto na comprovação de renda, que passou desse valor a pedir esse valor. Então, já foi um impacto grande demais a pessoa ter que ter esse valor. E isso na conta bancária, não vou me estender aqui porque não é o foco do vídeo. E também eles anunciaram uma redução de 35% na emissão dos vistos de estudante em 2024. Apesar de ainda muitos vistos de estudante serem emitidos esse ano, né, e tá sendo emitido, eles estão reduzindo. Porque, gente, o problema tá sendo lá em Toronto, lá no Canadá, no primeiro motivo que eu falei pra vocês, esse um alto imposto, muitos custos lá, os preços dos aluguéis, então eles estão aumentando a necessidade financeira das pessoas, dos estudantes que estão indo pra lá, pra arcarem com os custos, porque o custo de vida lá tem ficado muito grande. O terceiro motivo que eu trouxe pra esse vídeo saindo um pouco dessa coisa de dinheiro. Se você faz o seu intercâmbio em Toronto, no Canadá, você acaba limitado em viajar. O Canadá é imenso, você pode conhecer ali quanto mais tempo você ficar lá, mais você pode rodar o Canadá inteiro, conhecer, mas você não te dá a oportunidade de conhecer outros países, como fazer intercâmbio em países da Europa, né, e até da União Europeia, pode te favorecer muito para conhecer ali um mundo, né, digamos ali, um mundo europeu. Então, assim, eu resolvi trazer isso como motivo porque, principalmente porque tem gente que acaba indo pro intercâmbio no Canadá porque não foi aprovado pro intercâmbio, quer dizer, um visto de estudante, no caso, não foi aprovado para um visto de estudante ou turista nos Estados Unidos e acaba aplicando pro Canadá. E isso vai te limitar porque você não vai poder visitar os Estados Unidos. Então, no caso, se você tiver um visto americano e um visto canadense, ou no meu caso, que eu tinha visto americano e tenho visto eletrônico canadense, você ainda pode conhecer os Estados Unidos, né, nesse meio tempo aí. Então, é bem legal. Mas, como eu falei, não tem tantas oportunidades assim quanto eu acho, nunca fiz, tá? Mas eu tenho essa sensação de que na Europa em si você vai ter muita diversidade cultural, muita coisa assim pra ver.
Lembrando que Toronto é muito diversa, então você vai conhecer gente do mundo inteiro e comida do mundo inteiro, mas você não tá saindo do lugar, você tá ali em Toronto, você não tá no lugar das pessoas. Acho interessante pra se pensar de verdade, se você tem esse interesse não só de estudar, se, assim, se Canadá é teu sonho, tarará, não é esse o caso, mas se você tá indo e quer conhecer outros lugares, tarará, ter outras oportunidades, quem sabe, eu acho que é bom você pensar aí se vale a pena ou não. Talvez você me questione um pouquinho nos comentários do porquê eu vou botar este motivo em quarto e não em terceiro, ou não antes, talvez. Mas como eu sou do Rio de Janeiro, de cidade urbana, eu meio que já tô acostumada com essa situação. O quarto motivo é o aumento da insegurança dentro de Toronto. Se você não tem o costume, né, se você não é acostumado a uma cidade mega urbana, mega assim, metrópole, big metrópole e tal, você vai sentir um impacto, mas eu acho que não tanto quanto ser de, né, o viver em Rio de Janeiro ou São Paulo. De, assim, assalto, furto, né, que são chamados pickpockets, mas também esses ataques, assim, de facada. Teve um caso, eu não sei se foi em 2022 ou 2023, de um brasileiro que foi atacado dentro do metrô. Eu acho que foi em Toronto também, e foi esfaqueado lá no metrô. Então, assim, tem aumentado bastante em algumas regiões ali de Toronto que, né, da cidade ali, que tu sabe que melhor não ir ali, melhor evitar um pouco e tal. Claro que eu não sei de cabeça pra falar vocês, porque eu fiquei um mês, mas há essas partes e tem aumentado essa insegurança de você pegar o transporte e ser atacado do nada, porque eu já falei isso num outro vídeo de coisas boas e coisas ruins de Toronto, é que tem muita gente com surtos psicóticos na rua e na maioria das vezes essas pessoas moram na rua. Então é o aumento de moradores de rua, tem muito. Tinha gente morando na rua, perto da onde eu tinha a minha acomodação, perto da minha escola, perto dos lugares que eu ia, assim, sempre tinha alguém na rua. E na maioria das vezes eram pessoas que já moravam na rua e essas pessoas tinham surtos psicóticos. Mas eu diria que é um motivo forte, principalmente se você vier do interior, uma pessoa que não tá acostumada. Esse quinto motivo, ele talvez você não ache que é relevante, mas eu acho sim. Porque o que eu tenho escutado, eu escuto muito, tá? De pessoas que escolhem o Canadá como segunda opção. Se você é essa pessoa que está escolhendo o Canadá como segunda opção porque você não passou, foi negado no visto estadunidense, americano, não é uma boa ideia. O tempo todo ficam comparando, achando que Canadá é Estados Unidos 2, ficam falando sobre a Duna Square é a Times Square, e ficam comparando, não, mas como assim? Times Square é muito maior, que não sei o quê. Isso é chato. Isso é chato e eu acho que afeta a tua experiência. Se você não tá escolhendo o país do teu intercâmbio, se você não tá escolhendo a cidade do teu intercâmbio porque você realmente quer conhecer aquele lugar, cara, você pode se decepcionar, tá? Você pode se decepcionar. Porque o Canadá é totalmente diferente dos Estados Unidos. Eles podem falar a mesma língua, eles podem ter costumes, eles podem ter cafeterias duvidosas. Cara, se você foi negado, sinceramente, se você foi negado para os Estados Unidos, repensa pelos outros motivos que eu tô falando também. Será que vale escolher o Canadá? E eu conheço gente mesmo, pessoa que eu conheço, que queria ir pro Canadá porque os Estados Unidos é muito caro. Se você for procurar um intercâmbio de idioma simples pra Nova York, San Diego, que são mais procurados, Miami, você vai sentir o impacto ali, que é muito caro. Mas também você pode escolher o Canadá como segunda opção e se surpreender demais. Então, enfim. Esse foi o vídeo, 5 aí motivos do porquê você não deveria fazer o seu intercâmbio em Toronto, no Canadá. É claro que eu vou fazer a versão dos 5 motivos do porquê você deveria escolher Toronto, Canadá, para fazer o seu intercâmbio. Se esse vídeo já saiu, vai aparecer em algum lugar, e aí você pode conferir. Se ele ainda não saiu, eu acho que é bom você se inscrever no canal, porque aí você não vai perder esse vídeo novo, né? E confere também se você quer oportunidade, se você quer
estudar, trabalhar fora, confere o projeto aqui do canal também, entra lá no canal, confere, que é o projeto Idiomas Mudam Vidas. Eu tenho conversado com diferentes intercambistas, brasileiros, né, no geral, compartilhando suas histórias pra você ver milhões de oportunidades que a gente tem quando a gente aprende um idioma.